Boa tarde, gente. Em especial, né, boa tarde ao nosso país, que está aqui hoje às vésperas do Dia do Trabalhador. Boa tarde a todos os trabalhadores. E aqui em Brasília, né, como é uma cidade muito administrativa, já está em clima de feriado para os funcionários públicos, né? Eu, como sou da área privada, hoje eu trabalho normalmente. E assim como eu, muitos estão aí trabalhando. E eu queria hoje, no meu vídeo, falar sobre graça, né? Porque existe a graça, aquela graça, né, da parte de engraçado, que vem do engraçado, leve, divertido, que não deixa também de estar ligado a essa graça que eu coloquei no título da mensagem, que é graça, favor e merecido. E quando nós falamos de graça, favor e merecido, não tem nenhum exemplo maior do que o exemplo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele, sendo filho de Deus que veio ao mundo em matéria, em carne, como ser humano igual a mim e a você, ele andou por aqui, teve todos os sentimentos, né? Mas não pecou. Então ele deu-nos exemplo. Pode olhar quem lê a Bíblia, que fala sobre o nascimento de Jesus e muito pouco fala-se da vida dele. Na adolescência, praticamente eu não me lembro de ter estudado sobre a adolescência de Jesus. E ele aí já vem na parte o quê? Dos 30 aos 33 anos, que foi a missão, foi quando ele realmente andou com seus discípulos fazendo a obra, mostrando como as coisas que ele passaria, né, como ser humano, para deixar como modelo para nós. E sempre enfatizando que ele é o único perfeito. A Bíblia diz: não há um justo sequer, uma pessoa perfeita. E quando a gente fala com relação aos santos, né, santos, que ele diz: sede santos porque eu sou santo. Se a gente for estudar na raiz da palavra santo, não tem nada a ver com santo daquele que eu falei dos ídolos. Porque santo quer dizer separado. Mas perfeição, só há um que é o mediador entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo. E eu tenho muita facilidade de falar do Evangelho pelo seguinte, porque quando vem aquelas indiretas, aqueles comentários no meu Face, ou algumas pessoas querendo atacar com relação, achando que eu estou querendo atingir alguma religião, eu já digo logo: gente, eu estou falando do Evangelho, estou falando da Palavra de Deus, estou falando da Bíblia e de Jesus Cristo. Quem não acredita, não tem por que ficar chateado. Porque se a pessoa tem a sua própria convicção, eu só tenho que respeitar. Eu estou falando de algo que eu vivo, né? E que eu tive uma mudança de mente, uma metanoia, um encontro pessoal com Deus. Então eu sou, como eu gosto de falar, uma embaixadora do reino. E falo de algo que aconteceu na minha vida e pode acontecer na vida de qualquer um. Não estou aqui para falar de A, de B, de religião A, B e C, até porque Jesus combatia isso. Religião foi coisas que foram inventadas pelo homem. Religião vem da palavra religare, e de qualquer forma ela é extremamente válida, porque é ela que, quando a gente sai atrás de uma religião, nós estamos saindo no nosso interior. Intrinsecamente, isso já quer dizer que nós estamos saindo em busca de quê? De nos religar a Deus. E sabe o que eu dizia? Eu não entendo por que existe esse Jesus. Se eu já tenho Deus, por que eu preciso de Jesus? Eu só fui entender isso aos 33 anos. E debaixo de um momento de muita dor. Só que a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque eu me achava, eu sou, né, inteligente, eu sou boa, eu sou honesta, eu sou uma pessoa que não tem nome sujo, eu nunca dei um cheque sem fundo, eu sou uma pessoa, como a gente diz, politicamente correta. Sou uma pessoa de caráter, de uma família boa, pais exemplares, trabalhadores que todo mundo conhece. E o que adiantou? No momento em que
Deus me mandava os recados, e eu não dava ouvido porque eu achava que eu me bastava. Não que eu não tinha temor, é aquele negócio. Deus, ó, tô aqui, fazia lá minhas orações, minhas rezas na hora de dormir e pronto, mas seguia no meu próprio entendimento. Só que quando Deus tem um propósito, não adianta a gente correr. Então eu me achava muito correta. Só que o dia que eu entendi também que isso também era de certa forma uma soberba. Por mais que eu não achasse, eu sou muito competente, eu nunca dei um cheque sem fundo, eu pago tudo religiosamente em dia, eu pago até antes. E o dia que o castelinho caiu, a sociedade não tolera, não. Não tolera. Só que Jesus, ele me estendeu a mão no momento que eu mais precisava. Muitas pessoas querem ouvir meu testemunho, só que minha filha brinca, mas o dia que a senhora for contar o seu testemunho, se for em livro, tem que ser tipo a Barça. E se for em vídeo, tem que ser em séries. Então é mais ou menos por aí. Então eu vou, de conta a gota, eu vou soltando um pouquinho. Então eu falo de graça, eu falo de Jesus com graça também. Porque eu não troco ele por nada, nada nesse mundo. Eu já abri mão de muitas coisas. Mas tudo que eu abri mão por Jesus, ele me tem honrado. Ele traz para mim de momentos que eu nem imagino. Então eu descanso. Então eu queria falar na palavra de Deus o que é graça. A luz, a luz da Bíblia e também no dicionário, no dicionário comum. Eu com as minhas colinhas, né? Eu fiz aqui um estudo. Graça. No dicionário tem assim. Graça vem de gratidão, de agradecimento, do dom de agradar, de boa vontade, benevolência. E tem também, né, um outro tipo de definição de graça, como eu falei, de leveza, de ser engraçado, né? Dizem que eu sou muito engraçada como professora e tal. Eu acho realmente que tem hora que eu sou, né? Mas eu não gosto de me elogiar, enfim, mas meus alunos falam que eu sou muito palhaça. Isso é graça também, é de leve. Você já viu alguém irritado, emburrado, rabugento, estressado, ser engraçado? Ele pode até ser para os outros, mas ele mesmo, não tem essa leveza. Então, graça também é isso. Então, graça também quer dizer dádiva, favor imerecido. Então, à luz da Bíblia, quando se fala em graça, é um favor imerecido. Eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu falo para as pessoas, inclusive quando eu falo do evangelho, eu falo, teve jeito para mim, tem jeito para você. E quando alguém ainda faz alguma piada, a pessoa matou, roubou, estuprou, mentiu, prostituiu, e aí hoje quer dar uma de crente, eu falo, essa é a beleza do evangelho. Isso é graça. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, aqueles que não tem nem o perfeito, nem o justo, mas aqueles que se acham como eu me achava, tão correta, tão politicamente correta, tão justa. E é engraçado que Deus ele faz de tal maneira que as pessoas que a gente mais privilegia, que a gente mais dá atenção, no momento das nossas decepções com os homens, aquelas pessoas são as que mais nos magoam. Mas o que é isso? É para que ele também, que a gente saiba reconhecer que só ele nunca nos despreza, que só ele é bom na sua infinita misericórdia, que nós podemos fazer muitas coisas, mas no dia que a gente faz uma coisa ruim, o que prevalece para aquelas pessoas é o lado ruim. Então, não existe bondade tamanha como a de Jesus Cristo. Isso é graça imerecedora, porque independente do que eu faço ou deixo de fazer, ele continuará me amando. Então eu queria, esse vídeo também provavelmente vai ter 2 partes, porque esse assunto é uma delícia de falar, eu gosto. E eu acho que a gente precisa realmente entrar com graça, com leveza, para falar do amor de Deus, porque as pessoas muitos anos fecharam dentro dos caixotes de igrejas, e mesmo aquelas que foram atingidas, que foram alcançadas pela graça, assim como eu fui, elas passaram a ser o quê? Juiz.
Chegar, olha, você vai para Jesus, senão você vai isso, isso e isso. Isso não é graça. Eu falo para as pessoas, teve jeito para a minha vida, tem para você também. Então, a Bispa Ana, que é uma referência para mim, assim, em termos de uma mulher de Deus, é uma doutora, uma mestre em psicologia, né, mestre familiar, na área familiar de psicologia, irmã da Bispa Lúcia Rodovalho. Ela gosta de falar que foi perdido uma geração neste século por causa do mau testemunho de muitos que levam a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas vestem aquela capa de religioso, prega para fora, mas dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, não dão testemunho. E eu passei por isso que eu acho que às vezes eu fui muito relutante com relação à palavra de Deus. Porque eu olhava para as pessoas e falava, como que essa pessoa vem falar de Deus para mim? Com esse testemunho aí, não que a pessoa tem que ser perfeita, mas no meu entendimento, eu não olhava para Jesus como exemplo, eu olhava para a pessoa. Então, hoje eu já consigo separar isso, então é natural. Por isso que eu não tenho a menor dificuldade para pregar para quem, como a gente diz, né? Para quem é do mundo. Eu gosto mesmo de falar né? Jesus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo naquele dia lá em Porto Seguro, que eu contei um outro testemunho, né? Que eu caí na música Preciso de Ti, que eu ia lidar com as pessoas mais difíceis. Aquelas que para muitos é tipo assim, nossa, essa pessoa é problema. Pois é. Eu gosto de gente assim, porque essas pessoas geralmente, quando elas entendem o poder da graça imerecida, elas são uma bomba no reino do inimigo. Porque aí elas entram e resgatam aqueles difíceis, assim como um dia eu fui. Então eu tenho muito a dizer sobre graça. Graça é favor de Deus. Nós não merecemos. Jesus é muito paciente, porque do jeito que nós estamos hoje no Brasil e no mundo, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já tínhamos sido fulminados. Mas Ele sempre nos dá uma segunda chance. E é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Eu vou continuar falando de graça, favor imerecido, amor independente. E aí eu queria deixar então essa palavra para você hoje, e amanhã eu venho com graça, favor imerecido, parte 2. Um grande abraço e um ótimo feriado. Amanhã, no dia do trabalho, a gente vai falar de coisas boas, coisas leves. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.